Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Café de Influência. Aqui a gente discute estratégias para você influenciar comportamentos e mudar na prática essa transformação sustentável que você busca. Meu nome é Mariana Nicolau, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e eu atuo nessa área há mais de 10 anos a nível internacional. E hoje a gente está em ritmo de aquecimento, então essa é uma edição especial do Café de Influência, em ritmo de aquecimento para a Jornada Comportamento Sustentável. Mariana, o que é a Jornada Comportamento Sustentável? É um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer já na semana que vem. Então vai ser nos dias 22, 24 e 26 de maio, em que eu vou te ensinar o passo a passo para você saber como influenciar comportamentos e mudar na prática essa transformação sustentável que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Se você ainda não se inscreveu, então, clica no link da minha bio no Instagram e se inscreve, que ainda dá tempo. E o que está acontecendo? Normalmente eu faria essa live uma vez por semana, mas como a gente está em ritmo de aquecimento para a jornada, a gente vai se encontrar essa semana todos os dias. Então, todos os dias dessa semana, e ontem já foi a primeira live, então foi de ontem, vai até domingo, todos os dias a gente vai se encontrar às 15 horas para a gente tomar um café junto e discutir temas importantes que eu quero que a gente possa ter clareza antes de chegar na jornada. Então, o que eu fiz? Eu selecionei 7 obstáculos clássicos, dificuldades, obstáculos clássicos que te impedem de ser bem-sucedido na sua intervenção de mudança de comportamento sustentável, que te afastam do seu sucesso. Por quê? Porque eu quero que você chegue na jornada preparado, sem barreiras na sua frente, pronto para aprender e já sair de lá aplicando na prática os conhecimentos e esse método que eu vou te ensinar. Então, nesse sentido, hoje a gente vai olhar para mais um obstáculo. E esse obstáculo é o seguinte: Mariana, e se eu não souber em qual comportamento focar? Esse é o nosso obstáculo hoje para a gente discutir. Então, pega o seu café, senta comigo e vamos começar. Vamos lá. Primeiro, um pouquinho de contexto, Muita gente... Por que eu selecionei esse tópico? Porque é um tópico que eu vejo que vem muito das pessoas que conversam comigo, de profissionais de sustentabilidade que atuam na área. Eles me falam: Mariana, eu tenho muita dificuldade de focar em um comportamento. Às vezes as pessoas nem se dão conta, é uma situação mais complicada ainda, mas muitas vezes as pessoas já se dão conta de que elas não conseguem focar num comportamento específico dentro da área de trabalho dela. E elas falam: então, e se eu não conseguir? Bom, trazendo um pouco de contexto assim, por que essas pessoas têm essa dificuldade? Às vezes porque elas simpatizam com vários comportamentos, elas gostam de trabalhar com comportamentos relacionados à alimentação e a transporte, ou dentro da área de energia e água, acontece. Ou às vezes porque elas trabalham com um guarda-chuva de comportamentos, não percebem que no fundo aquilo ali não é um comportamento específico, é um grupo de comportamentos. Às vezes acontece da pessoa ser responsável por uma área ou um grupo de pessoas onde há uma complexidade de comportamentos e situações envolvidas, que não é um só ou uma área só. Então, por exemplo, quem trabalha a nível de cidade ou município, e tem que lidar com um grupo de pessoas que enfrenta vários desafios. Às vezes, quem trabalha a nível de empresa ou organização, dentro da empresa ou da organização, o mundo do trabalho daquelas pessoas traz vários desafios, um universo de comportamentos. Em qual focar? Fica tranquila, eu entendo, eu simpatizo com a sua dificuldade e o meu papel aqui vai ser te ajudar a definir esse foco, porque isso é extremamente importante para o sucesso da sua intervenção, do seu trabalho. Então, antes de mais nada, eu acho que seria super importante a gente definir alguns conceitos básicos. Primeiro, o que é comportamento? Então, vamos entender isso, porque se a gente tem que definir um comportamento, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é um comportamento, Comportamento é a gente fazer ou não fazer alguma coisa, É uma ação ou omissão que a gente pode verificar no mundo. Idealmente, a gente consegue verificar. Muitas vezes, nem sempre isso acontece, porque vários comportamentos acontecem na esfera privada, Mas a gente tenta o nosso melhor para a gente conseguir mensurar o sucesso, o êxito das nossas intervenções. Mariana, isso é bem óbvio, Claro que um comportamento é uma omissão ou uma ação. Pode até parecer óbvio quando eu tento explicar, mas na prática eu diria que a esmagadora maioria dos projetos de engajamento das pessoas com a sustentabilidade focam em outras coisas que não em comportamento. Focam em outro tipo de engajamento que não com comportamento. Não me espanta que eles não consigam gerar impacto muitas vezes. O que eu estou querendo dizer? Então vamos lá. O que não é comportamento, Conhecimento não é comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente sabe alguma coisa, não significa que necessariamente a gente muda um comportamento porque a gente sabe de alguma coisa, Então, pegando um exemplo até de uma outra área para às vezes se conectar mais com a gente. Eu conheço várias pessoas que
são fumantes que gostariam de parar de fumar, que sabem por que elas querem parar de fumar, mas não conseguem implementar isso na prática. Então há um descompasso entre conhecer ou saber alguma coisa e conseguir tornar aquilo ali um determinado comportamento específico. Eu estou dizendo isso porque quando você priorizar, quando você focar num comportamento que vai ser o foco da sua intervenção, que vai ser o foco da sua interação com os seus clientes, com as pessoas que trabalham na sua empresa, com o público em geral, se você estiver lidando com cidadãos, não é em conhecimento que a gente vai focar, é em comportamento, tá? Isso, na verdade, pessoal, é um mantra, viu? Isso é extremamente importante, isso é um mantra. Quem trabalha com comportamento tem que focar em comportamento, né? Há uma tentação muito grande da gente focar em outras coisas. E, de novo, talvez isso soe óbvio, mas, na verdade, é muito comum ver pessoas focando em outras coisas, focando em outras atividades que não necessariamente o comportamento em si que você quer influenciar. E eu entendo que, às vezes, é difícil medir comportamento, mas é isso que a gente tem que buscar na prática. Então, primeira diferenciação. A gente rapidamente falou o que é comportamento, né? Então, assim, eu ia até mencionar exemplos e me esqueci. Se eu cozinhar arroz e feijão para o almoço, é um comportamento. Se eu decidir que eu não vou cozinhar para o almoço hoje, é uma omissão, é um comportamento, né? Se eu for pegar um ônibus para ir trabalhar de manhã, é um comportamento. E quanto mais específico a gente conseguir ser, e eu vou chegar nisso mais para frente, melhor, tá? E o que não é, por exemplo, não é conhecimento. O que não é, uma segunda coisa que comportamento não é? Intenção. Intenção e comportamento são mundos à parte. Existem teorias comportamentais que falam que a intenção é a sua melhor forma de medir a possibilidade, a probabilidade de uma pessoa se comportar de uma determinada forma. Tudo bem. Eu ainda assim olho isso com um olhar muito crítico. Ainda vejo intenção e comportamento como muitos mundos à parte. Por exemplo, vou trazer um exemplo de novo do nosso dia a dia. Digamos que eu tive muita dificuldade de fazer exercício o ano inteiro e vai chegando no fim do ano, eu começo a fazer as minhas resoluções de ano novo. E uma das resoluções também eu consegui ir para academia 3 vezes na semana a partir de janeiro. Então, não vou nem dizer 1º de janeiro, dia 2 de janeiro eu começo a ir para academia. Então, aquela coisa clássica, você se inscreve, você vai lá na sua agenda, você marca, você bota um despertador na segunda-feira, na primeira semana do ano, para você começar a malhar. É uma intenção. Se isso vai se converter na prática, se você vai conseguir exercer isso na prática, esse comportamento de você fazer exercício de forma regular, é outra história, né? O risco é focar em intenções, porque intenções e comportamentos são, de novo, mundos à parte. Então, vamos manter em mente, tente se questionar. Isso é um comportamento ou é outra coisa, como uma intenção? Você não está procurando intenção. E terceira coisa que não é definitivamente é uma atitude. Uma atitude no sentido da postura das pessoas com relação ao mundo, a um determinado assunto, ou valores das pessoas com relação a um determinado assunto. Por exemplo, eu simpatizo com o urso polar que está nas regiões, né, geladas do mundo e eu vejo que as mudanças climáticas estão impactando aquele animal. É muito bacana, assim, é uma atitude honrável, né, da pessoa se simpatizar com questões da natureza e tudo, mas é uma narrativa tão distante da nossa realidade, né? É uma atitude... Como que isso se reverte para o dia a dia das pessoas, para o meu comportamento, para que eu, de fato, no meu dia a dia, possa ter um impacto positivo na natureza, na vida desse urso que está lá longe, né? Então, se a gente puder ser mais concreto com os comportamentos e mais específico, isso é importante. Atitude é diferente de comportamento. Então, se eu simpatizo com esse animal, com essa floresta, com esse habitat, não significa que eu vou me comportar de uma forma condizente com um habitat saudável, preservado, sustentável. Então, esse é o primeiro esclarecimento. O que é comportamento e o que não é comportamento. E o segundo esclarecimento, o que é focar? Focar, então, é você ter você conseguir priorizar. Você ter uma prioridade dentro da sua intervenção, do seu projeto, para você conseguir colocar aquilo ali como centro, o eixo do seu trabalho. E aí tudo gira em torno disso. As suas decisões de como você interagir com o seu público, de onde investir o seu dinheiro, vai estar em torno de, estou ajudando aquele comportamento específico ou não? Que aí você consegue tomar decisões estratégicas com relação ao seu projeto. Eu vou olhando às vezes porque eu tenho um roteiro que a gente vai discutir para ter certeza de que eu trago o maior valor possível para as nossas conversas. Então, quem quer abarcar tudo, corre o risco de acabar não resolvendo nada, não abarcando nada, né? Então é extremamente importante que esse exercício de priorização aconteça. Aí você pode me perguntar, Mariana, isso significa que eu não posso trabalhar com vários comportamentos, que eu não possa ter várias frentes ou diferentes tipos de comportamento como que eu posso trabalhar? De forma nenhuma. Acho que com certeza você pode, e eu acho que
Obrigada pelos comentários. É legal receber um pouco de feedback para saber como é que tá chegando a informação aí. Mas voltando, claro que você pode, né? Mas idealmente não na mesma intervenção. Uma intervenção que é uma mobilização de um grupo durante um determinado período de tempo, com um determinado objetivo de redução de impacto na sustentabilidade ou na sociedade, né? Deve idealmente focar num comportamento só. E a gente vai cada vez mais se aprofundando nisso para a gente entender, inclusive hoje, claro, né? Então, se você quer focar em vários comportamentos, provavelmente você vai precisar de ter vários projetos ou intervenções diferentes. E aí, o quanto que você consegue lidar sozinha, né? Às vezes você tem uma equipe grande, as coisas ficam mais fáceis. Com esses diferentes projetos é outra questão. Mas, assim, idealmente, cada intervenção, um comportamento. Tá? E aí, para trazer um exemplo, um projeto recente que eu tive, que o objetivo era a gente fomentar comportamentos circulares nos cidadãos em diferentes países aqui na Europa. A gente focou em comportamento de ajudar as pessoas a retornarem eletrônicos, mais especificamente o celular delas. Então, as pessoas compram um celular, aí depois acabam comprando outro celular, aquele celular fica na gaveta. E aí compram outro celular e o outro celular fica na gaveta. Porque às vezes quer guardar foto, porque tem medo de compartilhamento de informação, ou perda de informação, ou má utilização, ou tem uma relação muito forte com aquele celular, né? Então, assim, tem vários motivos envolvidos. E aí a gente queria lidar com isso e aí ajudar as pessoas a trazerem esses celulares ou para um ponto de coleta físico, ou engajar essas pessoas a nível online, que elas mandassem pelo correio de volta esses eletrônicos. Foram duas intervenções separadas, diferentes. Né? Então, o engajamento em ambientes físicos tem barreiras e oportunidades específicas, demanda uma intervenção específica. O engajamento a nível online, para as pessoas mandarem aqueles eletrônicos pelo correio, né? Através de um comprometimento pela internet, é outro tipo de história, né? Outra forma de você abordar as pessoas. Então, só para trazer essa noção de que, de fato, a gente estaria lidando com comportamentos e aí intervenções diferentes, né? E é muito comum, então, eu ver esse medo de perder, né? Será que eu estou deixando de atingir o público que eu podia atingir, ou deixando de gerar o impacto que eu poderia gerar? E você pode ter certeza, quanto mais certeiro você for, específico você for no comportamento que você está querendo atacar, maiores as chances de você ter uma bandeira que você vai conseguir levantar, pela qual você vai ser reconhecido e na qual você vai conseguir gerar impacto. Bom, Mariana, se você está falando tantas vezes que eu vou gerar impacto, que isso é importante, cadê os benefícios? Me mostra, me explica. Então vamos começar a ver um pouco quais são esses benefícios. Tem vários, eu vou citar 4 para vocês, tá? Vou trazer 4 benefícios da gente conseguir focar o objetivo dos nossos projetos, né? Escolher um comportamento para ser o cerne do nosso projeto. E esses quatro motivos, esses 4 benefícios, juntos, sem dúvida, aumentam as suas chances de êxito, as suas chances de conseguir, de fato, mudar na prática o comportamento das pessoas. Então, depois de eu citar os 4, eu vou trazer um exemplo para poder ilustrar isso que eu estou falando para você. Acho que, sem dúvida, o primeiro exemplo, assim, o primeiro benefício, a primeira razão, né, que justifica que deve te motivar a ser específico na seleção desse comportamento é o fato de você ter clareza na sua comunicação, de você se tornar uma pessoa clara, né? Um público confuso, um público que não te entende, não engaja com você, não se engaja com você. Público confuso não engaja. Então, se você conseguir ter clareza na sua comunicação, as suas chances de conseguir, então, ser bem sucedido em fazer essa informação chegar nas pessoas, né, de novo, com clareza, é muito maior, né? Então, um público confuso não engaja e se sente paralisado, né? Então, você pode até ter uma causa importante, que os objetivos são nobres, por exemplo, recicle o seu lixo ou evite o desperdício de alimentos, né? E se a gente começar a olhar exemplos de campanhas, é tão comum a gente ver campanhas com esse nível, né, de genérico, né, de engajamento ou de foco, né? Ninguém vai negar que é uma campanha extremamente nobre, né, que a causa é extremamente importante. Aí, lembrando aí, a questão da atitude, né? Nossa, super simpatiza, extremamente importante, essa causa é maravilhosa. E aí, na prática, isso está se convertendo em comportamento? Normalmente não, porque as pessoas não sabem exatamente quando você diz reciclar o lixo, desperdiçar menos alimentos, o que você quer dizer na prática? Onde que eu faço isso? Onde que isso entra na minha vida? E aí, se isso for extremamente específico, como eu comentei num outro conteúdo, é um determinado resíduo à base de vidro que eu vou colocar num container da cor azul,
ali naquela sala dentro do meu condomínio. Isso é importante saber, isso é importante as pessoas terem clareza. Senão elas não conseguem executar. Então, assim, mais claro que a gente puder ser no momento que aquele comportamento acontece, mais chance a gente vai saber assim, então é ali que eu tenho que intervir, é ali naquele momento ali de decisão que eu tenho que intervir para a pessoa tomar ou não o comportamento que eu gostaria que ela tomasse. Né? Então, primeira coisa te traz clareza. Segunda coisa é que ele te torna certeiro. Se você entende um comportamento específico que você está focando, você tem mais chances de conseguir mapear as barreiras e as oportunidades em torno daquele comportamento. E por que mapear as barreiras e as oportunidades é importante? Porque a sua intervenção, no fundo, vai ser ou tirar uma barreira da frente da pessoa para tornar aquele comportamento mais fácil, né? Falando de uma forma bem genérica. Ou utilizar uma oportunidade que você identificou, né? No dia a dia das pessoas, na vida das pessoas, que te ajudam a motivá-las a implementar aquela intervenção. E às vezes, por exemplo, vou pensar um exemplo de oportunidade, né? Que a gente fala muito de barreira, tirar uma barreira, mas uma oportunidade também é uma situação interessante. Um exemplo que me veio à mente, que para mim é bem emblemático nesse assunto, são movimentos religiosos na Europa, cada vez mais adotando práticas sustentáveis dentro da prática religiosa. Então eles fomentam, eles veem o valor religioso como uma oportunidade, né? Para fomentar outros valores que são semelhantes, né? De importância semelhante. Então, são pessoas que vêm juntos numa congregação religiosa e aí juntos reciclam ou juntos cozinham um determinado tipo de alimento, ou juntos consertam determinados produtos, juntos saem para pedalar. Então, é uma oportunidade de pessoas que já congregam do mesmo valor para adotarem novos valores também juntos naquela prática religiosa. Então, uma identificação de valores que são compatíveis com valores sustentáveis e que então devem ser combinados, digamos assim. Se você for específico no comportamento, você consegue então identificar barreiras e oportunidades também específicas. Comportamentos diferentes têm barreiras e oportunidades completamente diferentes. Então a sua chance de ficar perdido é enorme, né? Se você não for específico no comportamento. Te torna também estratégico. Por quê? Porque você vai escolher de forma deliberada qual é o comportamento que tem mais impacto no ambiente. Se a pessoa comprar uma embalagem de plástico, se a pessoa levar um alimento numa embalagem de papel, né? Ou se eu focar em outra coisa que não tem nada a ver com embalagem, eu quero influenciar o que a pessoa vai comer hoje à noite. São comportamentos completamente diferentes, que têm impactos diferentes e que... Então, no fundo, o objetivo é você saber escolher de uma forma deliberada que tipo de impacto você quer gerar, né? E não ser simplesmente levado para uma escolha na base do achismo, né? Você está escolhendo um comportamento que você sabe exatamente, por exemplo, o impacto nas emissões de carbono que aquele comportamento gera. E aí você está sendo estratégico na definição. Eu vou escolher um comportamento A e não B, porque eu sei que A tem um impacto X, Y, Z. B tem mais ou menos impacto. Né? E por fim, a sua credibilidade. Né? Se você tem, então, parâmetros para justificar a sua escolha, você tem credibilidade perante... às vezes financiadores do seu projeto, às vezes cidadãos, se você está trabalhando a nível, né, de entidade pública. Às vezes é muito importante você conseguir justificar a direção do seu projeto. E aí, se você leva em consideração parâmetros como, por exemplo, o impacto que um determinado comportamento tem e outro não tem, você consegue justificar porque você está fazendo uma escolha e não outra. Né? E aí isso é importante. Às vezes você trabalha com um governo, você trabalha com um município ou um órgão público, você precisa justificar os seus gastos, como eu estou falando. Então, você conseguir justificar por que você está focando numa área e não outra, é extremamente importante. Quem trabalha com empresa, ou às vezes em terceiro setor, a questão estratégica é muito importante, né? Eu quero ter um comportamento se eu for fomentar um comportamento entre os meus consumidores, que seja, então, os meus clientes, que seja um comportamento extremamente estratégico, um impacto importante na sustentabilidade, né? Isso é importante, então, saber tomar essa decisão. A mesma forma, consultorias, né? Se você precisa construir o que a gente chama de business case para um cliente, investir num projeto, né? de mudança de comportamento, de engajar uma parte da audiência dela, é importante você conseguir demonstrar que você está ajudando ela a focar num comportamento que é mais estratégico que o outro, porque gera mais impacto do que o outro, porque essa empresa talvez consegue chegar mais próximo de um comportamento do que com relação ao outro. Existe uma série de parâmetros que ajudam a gente, então, a justificar a escolha de um comportamento e não outro. E aí eu vou retornar a um exemplo que eu mencionei ontem. Eu não sei se vocês estavam todos ontem, mas a gente pode retomar o exemplo desde o começo, que é o exemplo da Maitê, que é uma ex-aluna minha, de uma ONG francesa, que lida com questões de água e energia renovável. E ela trabalhava há anos com estudantes universitários
que moravam em determinados dormitórios universitários na cidade de Lyon, na França, a conseguir ajudar esses alunos a economizarem o uso de energia, o uso de água, economizar o uso de energia e de água. No fim era bacana, todo mundo simpatizava, ela não via muito o impacto do trabalho dela, aliás, sequer medir o impacto na prática, né, com medidores, não existia. Então, assim, ficava difícil saber se existia alguma mudança na vida das pessoas ou não. Até que ela aprendeu o meu método e com a aplicação do método, ela criou uma intervenção que se tornou bem específica com relação ao comportamento. Dentro desse universo de economizar o uso de energia e o uso de água, ela definiu focar no uso de energia e de água no momento do banho especificamente. E aí, se eu não estiver enganada, inclusive em determinados horários específicos do dia, né? Um banho específico, né, para ela saber como abordar aquela questão. E de engajamento nenhum ou engajamento muito solto, ou simplesmente uma simpatia com o projeto dela, ela conseguiu, reduzir o consumo de água em mais de 16%. Numa semana, num espaço de tempo de uma semana. Na prática, aquilo se reverteu em mais de 8.000 litros de água. Só naquele grupo pequeno de pessoas que deixou de ser desperdiçado, né? Mais de 16% de redução de consumo é um impacto impressionante. Imagina então se fosse colocado no longo termo, assim, né? Ao longo de várias semanas. Isso então para dizer que de uma abordagem solta, ampla e uma abordagem extremamente específica, o nível de impacto mudou da água para o vinho, né? Se tornou algo extremamente possível de medir e claro, né, para as pessoas envolvidas. Aí existem algumas objeções, que eu acho que ainda é comum, dentro desse apego em querer ser genérico, em querer ser amplo, né? Que às vezes algumas pessoas me falam, mas o meu objetivo é tão grande, o meu objetivo é maior, eu quero mudar, eu quero transformar a vida das pessoas, eu quero melhorar a relação das pessoas com a biodiversidade. Tudo bem, começa focando em um comportamento, testa, vê o que vai acontecer, como é que vai ser a diferença na prática do impacto dos seus projetos. Uma segunda intervenção, uma segunda objeção, mas Mariana, eu vou ter que intervir então comportamento a comportamento? Como é que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir no universo dos anos da minha vida fazer tantas intervenções para mudar tantos comportamentos da vida das pessoas e manter essas intervenções todas acontecendo ao mesmo tempo. Não se preocupa. Eu acho que tem cada vez mais evidências demonstrando, por exemplo, que se a gente focar em determinados comportamentos-chave, comportamentos de impacto importante na vida das pessoas, uma coisa que tem sido evidenciada é que outros comportamentos acabam sendo influenciados por isso. Então, quase que um efeito dominó, você iniciar com um comportamento-chave ou dois e outros comportamentos, então, sustentáveis, serem influenciados por aquilo ali. A gente pode discutir isso esse efeito, né? Esse efeito de impacto, esse efeito cascata em outros comportamentos, pode ser discutido numa outra live, num outro momento, se isso for algo de interesse para você. E terceiro, às vezes a pessoa pode falar, mas Mariana, eu gosto desse comportamento, meu chefe ou meu colega gosta de outro comportamento, em qual que a gente vai decidir? Tá faltando método, né? A gente, de novo, não escolhe o comportamento com base em achismo, a gente escolhe o comportamento com base em método. E a gente, então, agora vai entrar na terceira e última parte da nossa live, do nosso bate-papo. Como que eu faço isso na prática, Mariana? Um jeito errado, ou um jeito que você não quer fazer definitivamente é sem método, né? Eu acho que o pilar das nossas conversas tem sido, vamos entender que há um método eficaz para a gente mudar comportamento, para a gente gerar impacto nos nossos trabalhos, conseguir gerar essa transformação que a gente busca, né? Que isso não seja a base do talvez ou da esperança, mas que seja algo o mais objetivo possível, planejado com bases em evidências do que dá certo, né? E se aproveitando da inteligência da ciência comportamental. Então, definitivamente não é sem método. Essa seria a forma errada da gente iniciar. E o que seria sem método? Por exemplo, com base nesse assunto específico aqui de um comportamento de foco, de definir um comportamento de foco, é ser então genérico, né? Por exemplo, focar num guarda-chuva de comportamentos, né? Ou num grupo de comportamentos, ou na vida inteira das pessoas. Nossa, então aí que fica difícil mesmo a gente conseguir verificar e mensurar resultados na prática. Essa seria a forma que você não quer executar. E o que seria a forma certa? Então vamos lá. Há 4 passos principais para a gente conseguir ser certeiro
na definição de um comportamento de foco. Agora a gente vai ficar um pouquinho mais técnico no nosso assunto, mas isso é extremamente importante porque é isso que te diferencia de outros profissionais que nunca estudaram sobre o assunto ou que acham que, né, que a forma deles de trabalhar está dando certo. É exatamente essa diferença técnica que você vai levar agora para a sua prática e vai aplicar no seu dia a dia. 4 passos extremamente importantes. O primeiro, defina o setor com que você trabalha. Qual é o setor? Se você olhar no âmbito de vida das pessoas, ou olha a sua própria vida, se você pudesse dividir os seus comportamentos em famílias, em setores, em grupos, escolha um desses setores. Qual é a divisão clássica desses comportamentos? Né? Quais são as famílias clássicas, assim, quando a gente lida com essas questões? Alimentação, moradia, aí dentro de moradia, às vezes a gente está falando mais da infraestrutura de moradia, às vezes a gente está falando de energia, transporte. Aí vem outros aspectos dentro, né? Uma vez cobertas essas 3 áreas, vem outros aspectos mais relacionados a consumo, bens de consumo, que aí seria talvez o vestuário, né? Ou a parte da questão da moda, seria as embalagens dos produtos que você consome, produtos de higiene, produtos de beleza e assim por diante. Então, a princípio, o primeiro ponto é defina o setor. Qual é o seu setor? O meu setor é o setor de alimentação? O meu setor é o setor de moda e vestuário? Qual é o setor que você quer focar? Esse é o seu primeiro passo, é o seu primeiro dever de casa. Segundo passo, lista e prioriza áreas dentro desse setor. Mariana, o que você quer dizer com áreas? Se a gente estivesse falando, por exemplo, de comportamentos de alimentação, que aliás é um dos tópicos com que eu mais venho trabalhando, dentro da alimentação, a gente pode selecionar áreas. Por exemplo, alimentação dentro de casa, a alimentação em momentos de lazer. E dentro desses momentos de lazer a gente poderia pensar em alimentação em restaurantes, ou às vezes no ambiente familiar, né, na casa de alguém da nossa família. A gente poderia estar pensando em alimentação dentro do ambiente de trabalho, principalmente no momento do almoço, no ambiente de trabalho. São diferentes áreas da alimentação, né? Se a gente estivesse pensando, por exemplo, transporte, a gente pode pensar transporte para lazer, transporte para o trabalho, transporte internacional, dependendo do tipo de viagem, transporte público. Qual é o momento do transporte ou o grupo de comportamentos do transporte que você está pensando? Né? Então defina, primeiro, de novo, o setor. Dentro do setor, lista essas famílias ou essas áreas dentro desse setor e tenta priorizar dentro dessas em qual você quer focar. O ponto número 3. Dentro desse setor, liste comportamentos. Agora a gente vai começar a ficar mais específico. Né? Lista comportamentos. Então, assim, dentro do universo de alimentação, de novo, se eu fosse pensar alimentação dentro de casa, existem talvez dezenas, eu ia falar centenas, mas eu acho que aí fica muito complexo. Vamos dizer dezenas de comportamentos que a gente pensa dentro do universo de cozinhar dentro de casa. Tem o momento de você comprar o alimento que você vai cozinhar, tem o momento de você aprender uma determinada receita ou buscar uma receita, tem o momento que você vai parar para cozinhar especificamente. E às vezes, dependendo do prato que você vai cozinhar, você pode cozinhar tudo num momento só, você vai cozinhar em etapas, né? Tem um momento que você vai consumir aquele alimento. Então, qual é o comportamento específico dentro daquele universo cozinhar em casa que você, ou consumir alimentos, alimentar em casa que você quer focar, né? E aí dentro, a gente costuma dizer que nessa lista de comportamentos a gente tem que pensar em comportamentos finais, ou seja, o comportamento que vai gerar um impacto que você quer evitar, né? Se eu for comprar salada alface para fazer uma salada em casa e comer, qual é o momento que vai determinar o consumo do alface no fim das contas? Baixou um pouquinho aqui a minha luz. É no momento em que você vai fazer a compra do alface, no momento em que você vai cozinhar, no momento que você vai comer, o que pode me influenciar para aquele comportamento acontecer? Então pense em comportamentos finais. Dentro da questão da energia, por exemplo, de consumo de energia mais renovável. Tem um exemplo clássico que só para tentar ilustrar essa questão dos comportamentos finais. Que é você compra lâmpadas mais eficientes, né, que gastam menos energia, e o fato de você comprar a lâmpada não significa que você está fazendo um consumo mais eficiente, você tem que instalar aquelas lâmpadas, né, e aí se a gente ainda for exagerar, você tem que, né, no caso, um ambiente que você utilize aquela lâmpada, né, um espaço que seja útil para você. Se você só comprar, não resolve o seu problema. Então é nesse sentido de comportamentos finais, comportamentos que no fundo são determinantes para aquele impacto que você quer evitar aconteça ou não.
E indivisíveis. Indivisíveis no sentido de que você está chegando no mínimo, no cerne da questão e é influenciando aquele comportamento, não o outro, que você vai ter o resultado que você espera. Então, recapitulando, definir o setor, definir a área dentro do seu setor e listar vários comportamentos. E naquela lista de comportamentos, agora você precisa escolher em qual você vai focar. E aí, dentro dessa definição, então, da sua escolha, eu traria 4 parâmetros importantes. Parâmetro número 1 é o nível de impacto. Então, se você souber ou conseguir medir, mas muitas vezes é importante você simplesmente encontrar informações disponíveis, já públicas pela internet, relatórios, análises do impacto daquele comportamento. Para você poder escolher, dentro da sua lista de comportamentos, qual é o comportamento que gera mais impacto, que vai ter um resultado mais positivo, né? Quando você conseguir evitar que aquele comportamento seja executado, quando você conseguir fomentar as pessoas a executar aquele comportamento. Então, primeiro é o nível de impacto. Qual é o comportamento de maior impacto? Se eu pensar em desperdício de alimentos, será que tem mais impacto eu evitar o desperdício em casa, então eu faço refeições menores para ter certeza de que eu vou conseguir evitar um desperdício? Ou eu vou pedir, quando eu sair para jantar, eu vou pedir uma marmitinha para eu levar o resto para casa? Depende do comportamento. Qual que tem mais impacto? Depende do tipo de comida que você está pedindo. Então compara, né? Primeiro, o nível de impacto desses diferentes comportamentos que você listou e você vai comparar para você escolher o que tem, idealmente, o maior impacto, o maior resultado. Segundo, a probabilidade de engajamento. É um comportamento que você acha que você vai ter muita chance das pessoas engajarem com você ou poucas chances. E esse nível de engajamento, às vezes você consegue ver. Às vezes buscas pela internet, pelo Google, para você saber quais são assuntos pelos quais as pessoas se interessam, né? Às vezes investigando. Essa investigação do público com que você trabalha é extremamente importante. Mas o nível de engajamento, a probabilidade de engajamento das pessoas, se for um comportamento que você acha que é extremamente difícil das pessoas se engajarem, versus um comportamento que tem mais chance das pessoas se engajarem e os dois têm um nível de impacto semelhante, sem dúvida, opte por aquele que tem uma probabilidade de engajamento maior. O terceiro ponto que você vai se perguntar é se o nível de penetração daquele comportamento é alto ou baixo. Já é algo que as pessoas já fazem. Se as pessoas já fazem, está chovendo no molhado, você não vai optar por aquele comportamento. Mas se for um comportamento que ainda é pouco executado, que que existe uma necessidade muito grande de se mudar na sociedade, dê preferência àquele comportamento. E por fim, um quarto ponto que eu acho extremamente importante você pensar é a sua proximidade daquele comportamento. Quais são as suas chances de conseguir influenciar aquele determinado comportamento? É um comportamento que acontece extremamente na esfera privada ou é um comportamento mais na esfera pública que você consiga influenciar? Então, pensando, por exemplo, no ambiente de trabalho, pessoas que querem apoiar os colegas a se comportarem de uma forma mais sustentável. Você provavelmente quer priorizar comportamentos que acontecem dentro do ambiente de trabalho. Ou priorizar comportamentos em que as pessoas veem acontecendo dentro do ambiente de trabalho para elas conseguirem se influenciar, né? Para elas conseguirem se inspirar umas nas outras. Porque tem mais potencial do que um comportamento que acontece em casa, ou acontece num ambiente que você não consegue influenciar, ou que não tem a ver com o ambiente de trabalho, que é até difícil você abordar aquele tema com a pessoa. Então, em suma, existe um passo a passo, 4 etapas principais para você seguir, para você conseguir ser o mais específico possível na definição do seu comportamento. Retomando, defina o seu setor, né? O setor que você quer no universo da vida das pessoas, qual é a área? Né? É alimentação? É transporte? Dentro dessa área, dentro desse setor, quais são as áreas específicas? E defina uma, né? Então, como a gente mencionou antes, é alimentação dentro de casa, é alimentação no trabalho, é alimentação no momento de lazer, né? E dentro dessa área você vai listar comportamentos. E às vezes faz um brainstorm mesmo, faz uma chuva aí de comportamentos, faz uma tempestade de comportamentos, faz uma lista, sem pensar demais. O que vem à sua mente quando você pensa nesse assunto? E aí, num quarto momento, você vai tentar fazer um ranking aí para você conseguir, da melhor forma possível, levantar dados que justifiquem a escolha de um comportamento, não para você conseguir comparar e aí, por fim, escolher. E como eu falei, a escolha, então, acontecendo a nível de mais 4 elementos, que é o nível de impacto dos comportamentos, o nível de impacto na sustentabilidade. Um parâmetro pode ser emissões de carbono, né? Então, se o comportamento for executado, reduz as emissões né, no fator de X, Y, Z, e aí você conseguir comparar. Mas podem ser outros fatores, não precisa ser necessariamente carbono. Pode ser redução do uso de recursos naturais, pode ser o aumento do engajamento social, da felicidade, depende do que você está buscando, né, enquanto impacto com a sua intervenção, né? Então, mas aí a gente está falando nível de impacto, né? O 2,
que é a probabilidade de engajamento, né? Qual é a chance das pessoas se engajarem com aquele comportamento, isso é importante. Se a chance for muito baixa, a sua chance de ser bem-sucedida é também muito baixa, né? O terceiro é o nível de penetração daquele comportamento. Se as pessoas já fazem muito ou pouco aquele comportamento, você provavelmente vai querer priorizar um comportamento que ainda é pouco executado, que tem então mais chance de fazer uma transformação de fato na vida das pessoas. E o quarto ponto é quão próximo você está daquele comportamento. O ideal é que você tenha chances de influenciar a esfera de acontecimento daquele comportamento. Então, o mais próximo de você possível. E aí você pode estar se perguntando, Mariana, eu não sei nem definir o setor. O seu primeiro passo já foi muito difícil, o seu primeiro passo já foi um mega desafio. Então eu sugiro que você faça esse exercício com 2, 3 setores, já que a sua, digamos como eu falei, que você trabalha numa esfera de influência em nível de cidade, e aí você tem vários âmbitos, várias áreas e âmbitos da vida das pessoas que está sob a sua responsabilidade. Faz esse exercício com diferentes setores e tenta chegar a diferentes listas de comportamento e compara esses comportamentos finais entre si para você saber onde começar. E aí você pode pensar de novo, mas Mariana, esse é um exercício extremamente detalhado, não tem a menor chance de eu conseguir fazer isso. Quando eu comecei o meu percurso na área da mudança de comportamento, esse era um exercício que eu não fazia. E isso me incomodava, porque a escolha do comportamento era meio que automática, já acontecia no começo do projeto, às vezes eu já vinha definido no começo do projeto. E aí os impactos disso eu ia sentindo depois, ao longo da implementação do meu projeto, porque eu vi que às vezes era um comportamento muito singular, com um pouco impacto na sustentabilidade, às vezes um comportamento que era muito distante de mim, enquanto gestora do projeto eu não conseguia influenciar as pessoas com relação àquilo ali. Eu via vários problemas, às vezes eu não conseguia justificar a escolha daquele comportamento, eu não sabia, ou eu não conseguia medir, enfim. Vale tanto a pena você conseguir definir no começo um comportamento específico, que é um tempo bem investido no começo. Como eu falei, você se torna mais claro na sua comunicação, você se torna mais certeiro na identificação das barreiras e oportunidades em torno daquele comportamento. Você consegue definir um comportamento de impacto, você consegue você define de forma deliberada, vai ser o comportamento A e não B. E por fim, você consegue, então, ter credibilidade na disputa daquele, você consegue justificar, né? E a credibilidade é extremamente importante, principalmente dependendo da organização que financia o seu projeto ou a organização com quem você trabalha. Esse era o nosso passo a passo para a gente entender, então, esse como, né? Para a gente conseguir superar essa barreira, esse obstáculo. Se eu puder deixar uma sugestão de um passo imediato, mesmo que pequeno, para você levar daqui para frente, de hoje, para você já implementar, pense qual é o setor que você quer trabalhar, o que você já trabalha, tenta definir esse setor no universo da vida das pessoas, qual é o setor no qual você atua, é alimentação, é transporte, é embalagem, é moda, qual é o setor que você atua? E tenta definir pelo menos as áreas aí, pensando em comportamentos mais específicos. Não precisa nem você definir um, mas comece a pensar a nível de setor, área e uma lista de comportamentos. Comece a pensar. Quais seriam esses comportamentos? Começa a ver situações da vida das pessoas em termos de comportamentos mais específicos e começa a trazer isso para dentro do seu trabalho. Eu acho que esse é um passo bem prático para você conseguir começar a trazer essa especificidade com outros olhos para o seu trabalho. Bom, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês por hoje. Eu espero que tenha sido útil. Essa gravação vai estar disponível para a gente, então se alguma coisa ficou difícil, não ficou clara, foi muito rápido, não deixe de rever. Se tiver com dúvidas, me escreve, eu estou aberta para a gente continuar esse bate-papo. Relembrando que hoje a nossa Café de Influência foi em ritmo de aquecimento para a Jornada Comportamento Sustentável, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer na semana que vem, nos dias 22, 24 e 26 de maio, onde eu vou te mostrar o passo a passo para você influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Então, se você ainda não se inscreveu, clica no link da bio e se inscreve, que eu vou amar te encontrar lá. Pessoal, um grande abraço. E amanhã a gente tem mais uma live de novo às 15 horas para olhar um novo obstáculo que te impede de influenciar comportamentos de uma forma bem sucedida. Grande abraço. Tchau, tchau.